Nos bastidores da TV e por trás das câmeras, há inúmeros segredos, escândalos e até traições. Hoje, você verá 15 atrizes e famosas que decidiram viver romances proibidos e aceitaram ser amantes na vida real. Acha que elas tomaram as decisões certas ou marcaram suas carreiras para sempre? A atriz Beth Faria está na TV há anos, dando vida a personagens de diversas produções. Mas o que muita gente não sabe é que na década de 70, durante a exibição da novela Duas Vidas, Beth teve um caso nos bastidores com seu par romântico de ficção, o ator Mário Gomes, que na época era um galã. Beth dava conselho para todo mundo que tá aqui, esperando companheiro pra casar, não sei pra quê. A gente tem medo de solidão. Melhor ter solidão do que incompreensão dos outros. Os dois se apaixonaram, mas o grande X da questão é que àquela altura Beth já era casada com o diretor de TV Daniel Filho. Às vezes a gente toma umas porradas e essas porradas são boas pra gente. Que ao descobrir a traição, segundo Mário, o perseguiu profissionalmente. A minha sorte é que eu fiquei quieto. Foi aí que o Imperial não conseguiu relançar o filme. O Daniel acabou todo mundo sabendo, né? Porque ele queria que ninguém soubesse, porque até então ninguém sabia. Apesar de ter falado, mas ninguém sabia. O teu relacionamento com... Ninguém sabia, né? Porque quando ele me apagando de vez, me prendendo, me então tirando de cena, ele talvez conseguisse voltar com ela. Mas hoje ele relembra o acontecido com humor e alega ter sido vítima de difamações. Beth era casada com o diretor desde 73, mas a relação teve fim em 77, ano do seu romance secreto com o ator e de quando tudo foi descoberto. Essa outra história envolve a atriz Maria Zilda e outro artista já veterano. Em 2020, o caso foi relembrado porque em uma live com o ator Murilo Rosa, a artista respondeu à pergunta de se já tinha beijado alguém com mau hálito. Em resposta, ela disse que sim, que se tratava do ator José de Abreu e que isso teria acontecido durante as gravações da novela Bebê a Bordo. Eu fazia uma novela chamada Bebê a Bordo, até decidirem qual era o ator. E foi decidido que ia ser o Zé de Abreu. Quando era cena de beijo... Não, aí não é isso. A pergunta é, você já beijou alguém com bafo? Já? José de Abreu não perdoou o comentário e no seu perfil na rede social X revelou que teve um caso com a atriz quando ela ainda era casada com o diretor Roberto Talma. Mesmo que tivesse sido verdade isso, que eu tava fedendo, que eu tava um bicho, ela fumava igual a mim, pô. Ela fumava pra caramba. Todo mundo fumava naquela época. Por que só eu ia ter bafo de cigarro? E bafo de pinga? Não tomava pinga, pô. Tomava uísque naquele tempo. Pinga era uma coisa que você tomava... vamos tomar uma pinguinha, tá? Vamos comprar um litro de tatuzinho pra tomar. Tinha condição de comprar um esquinho, uma vodquinha e tal, não... Ele ainda a chamou de fracassada e disse que ela conseguiu papéis de relevância apenas por estar com um diretor da Globo. E apesar da linda história de amor que viveram, ela era uma pessoa baixo astral. Outra atriz que supostamente viveu um romance proibido foi Maiara Magri. Isso teria acontecido quando seu falecido esposo, Erval Rossano, ainda era casado com Nívia Maria. Erval e Nívia foram casados por quase 30 anos e se separaram em 2003. Ele resolveu que se separar. Aí eu falei assim, não, por que você quer se separar? Não, eu quero me separar, porque eu não quero me separar, porque eu acho que você está tendo casos com fulano, Beltrano, porque eu tô aqui. Erval, além de iniciar uma nova relação logo em seguida, se casou novamente em 2005 com Maiara. De quebra, a diferença considerável de idade deles deu muito o que falar. Nós tivemos cenas assim muito fortes e depois cenas muito carinhosas, muito próximas. Erval faleceu em 2007 e no programa Márcia, em 2009, Maiara relembrou o ocorrido. E ele foi o amor da minha vida, né? Isso ele sabia. Mas a falta que ele me faz, eu não sei se ele sabe. Ele foi o amor da minha vida. E pediu desculpas a Nívia, caso a tenha magoado de alguma maneira. Quando Nívia falou sobre o assunto em 2023, a atriz alegou que a relação entre Erval e Maiara teve início após o término de seu casamento e que para ela foi difícil,
Mas no fim das contas, a história entre eles já havia terminado. Outra novela da vida real se deu entre Belo, Graciane Barbosa e Viviane Araújo. Na primeira década dos anos 2000, eles deram o que falar, pois Belo namorava Viviane e, mesmo no período em que esteve preso por associação ao mercado de entorpecentes, recebeu o apoio da companheira. Mas, em 2007, o casal se separou. Quando eu me separei, né, do Belo, ela não foi o pivô, ela não teve nada a ver com a minha separação com ela. Não. Eu achei que tinha história de traição. Assim, no momento que eu me separei dele, tá? Já tinha tido caso anteriormente. Minha mãe, quando eu comecei de coisa com o meu ex, ela falou, não, sai, esse cara não presta. Parece que ela mãe tem sentimento. Cara, parece que mãe... é uma intuição diferente. É uma intuição certeira. Mãe, quando fala... E logo em seguida, Belo assumiu o relacionamento com Graciane, que acabou sendo vista como o motivo da separação entre o cantor e a atriz por anos. Eu tenho para dizer o seguinte, que depois que você entrou na minha vida, quando eu te conheci, hoje eu me tornei um homem bem melhor, um ser humano mais acessível, com o coração mais aquebrantado, com o coração mais limpo. Mas, apesar das acusações, Belo e Graciane sempre negaram o envolvimento enquanto o cantor esteve com Viviane. Após anos de relação, Belo e Graciane se separam agora em 2024 e, em entrevista no primeiro semestre deste ano, o cantor quebrou o silêncio e admitiu ter traído Viviane, mas não com Graciane, que na época não tinha nada a ver com o caso. Sula Miranda também foi acusada. Embora a situação a envolvendo seja de conhecimento público, não há nenhuma certeza, apenas especulações sobre o caso. Isso porque durante a década de 90, a cantora e rainha dos caminhoneiros tinha um programa com seu nome no SBT. Boa noite, Brasil! Boa noite, auditório! Boa noite a todos vocês que estarão participando desta festa maravilhosa da estreia do nosso programa pelo SBT. Naquela ocasião, houve rumores de que ela teria um caso com ninguém mais, ninguém menos do que o patrão e saudoso Silvio Santos. A cantora negou qualquer envolvimento com Silvio. Olha, isso deu o que falar. Nossa, até demais, né, Luja? Essa história do Silvio. O SBT é um privilégio estar também no SBT. E, enfim, eu consegui. Só que ninguém sabe a história, que eu gravei um piloto, que eu investi, na época, $30 mil para bancar meu piloto sozinha, que ficou 1 ano na gaveta, né? E que eu fui contratada por mérito. E não porque, como diziam antigamente, fez o teste do sofá. Assim como a esposa do dono da emissora, Iris Abravanel. Porém, toda essa confusão gerou uma conturbada crise entre o casal, que entre os anos 92 e 93, supostamente chegaram perto de se separar. Mas, mais tarde, tudo foi resolvido. E esse suposto caso extraconjugal do patrão não passou de rumores, já que até hoje nada foi confirmado. E mais tarde, Sula Miranda acabou sendo demitida da emissora. A geração dos anos 80 e 90 conhece Rita Cadillac pelo seu trabalho como ex-dançarina do programa do Chacrinha. Olha, quem está mais alto, eu vou dar meu cruzeiro aí. E por sua participação em realities, como A Fazenda. Você tem que ter vergonha de você, não é de mim não, meu amor. Eu tô com vergonha também de mim. Tenha vergonha de você. As suas atitudes. Você é, por acaso. De vergonha de você. Meu amor, não sou eu que sou louca. Você não vai bater no que eu sou doida de ser expulsa. O que muita gente talvez não saiba é que nos anos 80, ela teve um breve relacionamento com o cantor Christian, da dupla Christian e Ralph. Na época dessa relação, Christian supostamente era casado com Gretchen, que ao saber de traições diversas e do tal caso, teria terminado o casamento com o cantor, que durou apenas alguns meses. Logo que ela gravou com o meu produtor, até eu acabei rompendo com o meu produtor por causa disso. Porque ele tinha lançado uma cantora no meu estilo. Com o Sam. Com o Mr. Sam. E aí começaram aquelas coisas, naquela época, aquelas coisas de imprensa. E aí diziam que ela não gostava de mim, que eu não gostava dela.
Christian faleceu em agosto de 2024 e, em um podcast, Rita confirmou seu relacionamento com o cantor, mas disse que ele só se deu após o casamento com Gretchen. Assim, ela não teria sido pivô da separação deles. Disse que, na verdade, Christian teria traído Gretchen com outra chacrete na época. Carol Barcelos se viu num caso mais recente e que envolve figuras do jornalismo esportivo da TV brasileira. Até pouquíssimo tempo atrás, ela esteve na Globo, onde fez a cobertura como repórter de diversos eventos esportivos, como as Olimpíadas de Paris. Começar a contagem regressiva. Boa tarde para você. A Júlia estava falando sobre o jogo, né? No último lance, e o Pedro fez o gol da vitória do Flamengo. Espera, vamos lá, vamos falar da seleção brasileira. Hoje é aquele diazinho estranho, né? Depois de uma derrota, o Brasil vinha de 2 vitórias, vinha para chegar à marca de passar com 100% de aproveitamento. Mas acontece que, no carnaval desse ano, ela assumiu publicamente o namoro com o jornalista esportivo Marcelo Correge. Mas, há não muito tempo, Carol foi madrinha do casamento de Marcelo com a também jornalista Renata Heilborn, de quem era muito amiga e muito próxima, pois estava sempre comentando nas postagens das fotos do antigo casal. Ao assumir publicamente o namoro, as especulações sobre traição explodiram nas redes e não pararam, com Carol sendo acusada de roubar o marido de uma de suas amigas. Carol, inclusive, precisou restringir os comentários em seus perfis nas redes sociais após tanta polêmica. A história da vez foi, de fato, confirmada por Maria Stella Splendor e envolveu até o rei Roberto Carlos e o estilista Denner. Durante os anos 60 e 70, a ex-atriz e ex-modelo era uma verdadeira musa. Quero afirmação. E foi nesse fim dos anos 60 que ela teve um breve caso com Roberto Carlos. O problema é que, nesse período, Maria Stella era casada com o mais reconhecido estilista brasileiro daquele momento, Denner Pamplona de Abreu. Apesar do breve romance, Maria Stella admite que sua filha, Maria Leopoldina de Abreu, pode ser, sim, de Roberto Carlos. Ao descobrir a traição, Denner ficou revoltado. A relação que já não ia bem chegou de vez ao fim com a separação do casal. Roberto Carlos, por sua vez, não fala a respeito do caso nem tampouco dá detalhes sobre a situação. Danielle Winitz é uma atriz já consagrada e conhecida por diversos papéis em novelas. Ela não vai te responder. É muita pressão na minha cabeça, Alicinha. Eu não estou suportando. Relaxa, Tutuzinho, relaxa. Quer que eu faça uma massagenzinha nas suas costinhas? Vem cá. Esse momento maravilhoso. E dizer que eu te amo muito, meu amor, e que você é o melhor marido do mundo. Entre 2005 e 2010, ela foi casada com Cássio Reis, com quem teve Noah, mas acontece que, logo após a separação do casal em 2010, ela assumiu o namoro com o ator Jonatas Faro, com quem também se casou no mesmo ano. Então, vou completar 20 anos e não sei nada, tenho que aprender muita coisa ainda, mas é legal, assim, ver a trajetória. E comecei muito novinho, muito criança, né? Como tudo ocorreu num curto espaço de tempo, junto ao namoro entre Danielle e Jonatas, surgiram também os rumores de que ele teria sido a razão da separação da atriz e Cássio. Danielle e Jonatas tiveram um filho chamado Guy, que nasceu já em 2011, depois da separação dos dois, que ocorreu 3 meses após o casamento. Já Cássio Reis sempre foi muito discreto e preferiu prezar pela criação e convivência com seu filho Noah, fruto da relação dos dois. Mais uma que foi apontada como razão para o fim de um casal foi Isis Valverde, que foi envolvida na relação de Cauã Raymond e Grazi Massafera. Imagino que vocês queiram saber, principalmente, né? E eu acho que é uma situação muito delicada, porque hoje em dia a gente fica numa posição que a gente não sabe mais o que é público e o que é privado. São as pessoas que estão participando, principalmente quando vocês envolvem uma terceira pessoa que não tem nada a ver com isso, que eu fico triste. Na época, esses rumores deram muito o que falar, mas além de nada ser confirmado, Isis nunca assumiu nada com o ator.
que a minissérie foi rodeada de vários assuntos. Queria saber como você viu todas as polêmicas envolvendo essa minissérie. Foi isso. Cara, eu já respondi tudo sobre isso. Acontece que em 2013, durante as filmagens da série Amores Roubados, É igual o pai, acha que é melhor do que os outros. Isso aí deve ser mal de família. Deve ser. As pessoas falam que eu pareço com meu pai mesmo. A cara da brabeza. E como é que é a sua família? Feliz? Unida? Falou que queria tomar uma água, não falou? Baralho. toda a internet falava dessa suposta relação. E no mesmo ano, por coincidência, Cauã e Grazi se separaram. Logo, a teoria da suposta relação ganhou ainda mais força, mas nunca foi confirmada. Eu acho que assim, espero que dê ibope, como o Cauã falou, até concordei. E espero que a minissérie seja um sucesso. Acho que todo mundo tá muito unido, muito feliz. O Zé tá radiante. Tô dando no último dia de gravação, ele agora eu vou pra casa e vou ficar doente. Porque, tipo, trabalhou muito, né? A gente só tem que esperar coisas boas. Tudo não passa de especulações, já que ninguém nunca assumiu algo. E tanto Isis quanto Cauã não apareceram juntos em um relacionamento que veio a público. Se algo já aconteceu, apenas os envolvidos sabem ao certo, pois se for mesmo o caso, tudo se deu de maneira discreta. Outro caso envolveu a atriz Paola Oliveira, que teve um relacionamento com o também ator Joaquim Lopes. Mas o suposto problema está em como tudo aconteceu, pois Joaquim tinha um relacionamento de alguns anos com a atriz Thaís Versosa, que posteriormente resultou em casamento em 2009. Mas, logo após a lua de mel do casal, Joaquim pediu divórcio. O religioso ainda está em andamento, porque é um processo mais longo, vai até o Vaticano, volta, é um processo mais demorado. E no civil já está tudo certo, nós já estamos divorciados. E pouco depois, assumiu relacionamento com Paola, que na época havia sido apontada como o suposto pivô da separação de Joaquim e Thaís. Paola, tudo bem? Tudo bem. Satisfação. Satisfação em rever. Paola negou tudo e, apesar de na época ter contracenado com o ator em Uma Professora Muito Maluquinha, momento em que supostamente teria iniciado a tal relação, ambos negam o envolvimento durante o breve casamento do ator. Mas, por toda a situação e pelo período em que tudo aconteceu, os rumores ficaram. A influenciadora Graciele Lacerda fez parte de uma situação delicada há alguns anos que ainda ganha novos capítulos. E o que você fez para conquistar ele? Foi difícil. Todos já sabem que Zezé de Camargo, antes mesmo de terminar seu casamento com Zilu Godoy em 2012, mantinha uma relação com Graciele há cerca de 9 anos. Zilu, por sua vez, alegou saber da traição. Pessoas que inverteram a história. Parece que eu fui a destruidora. Mas que por alguns anos tentou salvar seu casamento com Zezé, especialmente pelos filhos. Zezé se casou em 2014 com Graciele. A primeira vez na televisão, vamos conhecer a casa dos noivos, Zezé de Camargo e Graciele. Mas, em 2023, Graciele foi acusada de supostamente criar um perfil falso onde difamava a esposa de um dos filhos de Zezé, Igor Camargo. O caso foi parar na justiça, com Zilu favorável à nora. Recentemente, Graciele engravidou do primeiro filho com Zezé, o que colocou mais lenha na fogueira, já que isso provocou alfinetadas de Zilu e Igor Camargo contra ela na internet. O caso internacional envolvendo Luciana Gimenez e o astro Mick Jagger ficou na história. Em 98, enquanto Jagger era casado com a modelo Jerry Hall, que é mãe de 4 dos seus 8 filhos, os Rolling Stones estavam de passagem pelo Brasil. Nessa ocasião, Luciana tinha 28 anos e acabou sendo apresentada a Jagger, que já tinha 54. Você conheceu o Mick Jagger, né? Uhum. Olha, sem entrar em detalhes, às vezes os métodos contraceptivos falham, né? A princípio, ela conta que não se sentiu atraída por ele, mas, apesar de tudo, uma relação casual se desenrolou
durando quase 1 ano e com Luciana engravidando. Com toda a polêmica e o nascimento de Lucas Jagger, o caso acabou influenciando diretamente a separação do cantor e Jerry. Anos mais tarde, em 2017, Luciana revelou que chegou a escrever uma carta endereçada a Jerry pedindo perdão pelo que aconteceu, mas Jerry nunca a respondeu nem a desculpou publicamente. Em 2015, uma verdadeira novela mexicana entre Joelma e Chimbinha deu muito o que falar. Ambos ficaram conhecidos pelo trabalho na banda Calypso. O sucesso foi gigantesco, mas, após descobrir os casos do marido com quem viveu por 18 anos, Joelma não somente o acusou de diversas traições, como também de violência. Quando isso começou a afetar os meus filhos, né? Que meu filho teve que se meter entre eu e ele para ele não me bater, aí eu disse, chegou o ponto final. A situação ficou insustentável e ambos não conseguiram mais trabalhar juntos. Em 2018, o músico se casou com Karen Catlin, a quem assumiu pouco após o fim do casamento com Joelma. Logo, ela foi apontada como pivô da separação dos dois. Somente mais tarde, o músico admitiu o caso extraconjugal. Você traiu a Joelma? Sim, isso aconteceu. Realmente eu fiz e peço perdão a todo o meu público, peço perdão aos meus filhos, a ela. Em entrevista ao canal de Leda Nagel, Joelma relembrou esse momento conturbado de sua vida. Falou sobre a separação e disse que já não aguentava o fardo de levar aquilo adiante, mas que suportou até onde pôde pelos seus filhos e pelo trabalho que havia construído. Gabriela Pugliese não esteve envolvida apenas em um único suposto caso de traição, mas 2. A influenciadora foi acusada de ser o pivô da separação de Erasmo Viana com a blogueira Rachel Apolônio. Anos antes, em 2015, Gabriela terminou o namoro com o lifestyle coach Ricardo Barbato. Eu acho que alguns de vocês já viram que saíram notícias que a Gabi está se separando e, infelizmente, é verdade. A gente está nesse processo de separação. Eu cometi um erro grave, me arrependi. Na época, ela foi apontada como suposto affair dele quando ele ainda era casado com a personal trainer Leslie Richman. O próprio Barbato admitiu ter traído sua antiga esposa com Gabriela. Logo, essa teria sido a primeira vez que ela se via envolvida nesse tipo de situação, numa época em que nem mesmo era muito conhecida. Enquanto seu suposto caso com Erasmo Viana seria a segunda vez que ela seria motivo de separação de um casal. Gabriela e Erasmo casaram em 2017 e permaneceram juntos até o ano de 2021, sempre sendo comentados pelas fotos no Instagram com um estilo de vida saudável e aventureiro. E aí, acha que elas fizeram boas escolhas? Ou marcaram suas carreiras para sempre? Já comente, se inscreva abaixo e deixe o seu gostei.